A paz do Senhor, meu amado e querido irmão, louvado seja Deus. Eu quero, já nesta oportunidade, tecer aqui um agradecimento a você que tem me permitido chegar até o teu história, teu ministério, seja por meio de smartphone, tablet, smart TV, enfim, seja qual for a mídia social que você utiliza. Eu quero te agradecer porque você me dá esta oportunidade. Eu sou o pastor Temi Lima, do canal Pentecostais Arminianos, e nós temos uma novidade para você. Quero te convidar a estar conosco por mais alguns minutos, tá bom? É notório que a editora Carisma, uma das maiores editoras pentecostais de referência no cenário nacional, tem trazido e brindado o cenário nacional com várias obras. Mas o começo do ano de 2021, a Carisma arrebentou com tudo, contrariou a todas as regras da maioria das editoras. Ela traz ao cenário nacional duas grandes obras logo de cara, no mês de janeiro, né, que está aqui. Primeiro, uma obra de Roger Stronda, Hermenêutica Pentecostal, e depois a obra de John Walvoord, O Arrebatamento. Este vídeo, especificamente, nós vamos falar desta obra. Numa obra anterior, num vídeo anterior que eu fiz, eu até comentei sobre esta obra, e isso aqui é um maná. Eu estou terminando um trabalho para que eu possa pegá-lo para falar. Então, hoje nós vamos falar deste material. Eu, inclusive, comentei com o Renato isso, é esse assunto que eu vou falar agora, pessoal, porque eu, particularmente, não gosto de estar apresentando uma editora e falar de outra. Porém, em decorrência da não popularidade de John Walvoord no cenário brasileiro, eu achei adequado trazer para os irmãos uma informação. Esta capa, que nós já vamos falar agora, que vai realmente marcar o cenário nacional, talvez você não a conheça, não o conheça especificamente por ela. Mas se você pegar uma obra que foi editada em 2005 pela editora Vida, que é do autor, talvez você o conheça, que é uma das maiores referências sobre as profecias bíblicas. Está aqui. E nós vamos falar, então, desta obra. Neste vídeo, especificamente, eu quero apresentar para vocês, falar um pouco da capa. É uma tendência de mercado que muita gente fala, mas na hora de colocar em prática é muito difícil. Mas a Carisma teve essa intenção. Primeiro, em trabalhar 3 cores únicas dentro de um tema complexo sobre arrebatamento. Eles trabalham laranja, aludindo a uma ação futurista, e trabalha o azul, um azul cobalto, dando alusão ao céu, no sentido da igreja estar sendo arrebatada. E, por fim, o branco, que é tradicional, trazendo o nome e a base do qual o livro vai tratar. O arrebatamento, fundamentos da escatologia bíblica pré-tribulacionista. Tá aqui. O que nós vamos falar agora? Primeiro, um livro, tamanho 16 por 23, que é um tamanho adequado para um livro de quase 340 páginas. A Carisma tem esse discernimento de trazer para uma boa diagramação e apresentação visual do livro, trabalhar a questão do tamanho. Então, para determinados assuntos, o 14 por 23, padrão de livro, é excelente. Já para esse tamanho, para essa proposta, o 16 por 23, ideal. Então, ponto para a Carisma. Segundo ponto, ele trabalha uma questão aqui, que assim, eu vou dizer isso, mas contra a minha vontade, tá? Isso é para que você, leitor, possa ter uma linguagem mais popular, tá? Ele usa aqui um papel amarelo, que na verdade de amarelo não tem nada. Isso aqui é um papel pólen bem trabalhado, tá? Que é, olha, tipo um verger muito bom, que é um papel que descansa os olhos na leitura, tá? Ele trabalha com uma orelha, ele traz orelha no livro, trazendo uma apresentação na primeira página sobre a apresentação do livro e na segunda uma biografia sucinta do autor, tá? Depois, um diferencial. Eu vou mostrar para vocês aqui. Quando você pega um livro, geralmente, a primeira página do livro, ele vem com o título do livro. Por exemplo, Hermenêutica Pentecostal, também de Carisma, ele aparece a primeira página trazendo Hermenêutica Pentecostal. Agora, o que foi que a Carisma fez? Terceiro like para Carisma nesse ponto. Ela pega 2 páginas e inova trazendo este nome, O Arrebatamento.
Meu amigo, isso aqui para mim me chamou a atenção. Para quem trabalhou com designer e trabalha com design gráfico e tal, sabe o quanto isso foi importante. Então, parabéns. Logo em seguida, ele vem a parte dos dados internacionais de catalogação, né, do livro. E aí, mais um ponto. Vai para o quinto ponto. Fantástico. Quando você compra um livro, adquire um livro, ele vem lá com o índice daquilo que você vai encontrar no livro. Normalmente se usa a terminologia índice ou sumário. Está em moda hoje usar o termo sumário. Então você escreve lá a palavra sumário e embaixo vem o índice daquilo que você vai encontrar no livro. O que foi que Carisma fez no livro? Ele pega uma página inteira e coloca como sumário. E logo ao lado está aqui, vou mostrar para você, ele vem com os tópicos que você vai encontrar no livro. Vou demorar um pouquinho, porque se você quiser gravar, você vai ter aí disponível, tá? Vou apresentar também aqui a outra parte de todos os livros, de todos os índices que você vai encontrar. São 20 capítulos que você encontra no livro. Eu vou aqui rapidamente trazer uma apresentação para vocês, para que você tenha uma noção fora aquilo que foi mostrado. Tá? Só que antes disso, deixa eu esclarecer. Eu tenho como princípio, quando eu apresento o livro, tratar o livro, né? Melhorar o livro dentro daquela proposta do que ele apresenta. Algumas pessoas preferem pegar o livro, colocar em frente à câmera invertida e mostrando. Eu não acho legal isso, então não tenho esta preparação. Porém, como eu mostrei para vocês aqui em frente à câmera, eu vou ler para que você saiba cada tópico, cada capítulo, o que vai abordar. Capítulo de número 1, a promessa de sua vinda. Capítulo de número 2, o significado de igreja. Capítulo de número 3, a grande tribulação. Capítulo de número 4, fundamentos históricos e hermenêuticos do pré-tribulacionismo. Capítulo 5, a natureza da grande tribulação. Capítulo de número 6, a iminência do arrebatamento. Capítulo 7, a obra do Espírito Santo na presente era. Capítulo 8, a necessidade de eventos intervalares. Capítulo de número 9, contraste entre arrebatamento e a segunda vinda. Importantíssimo. Capítulo de número 10, a teoria do arrebatamento parcial. Meu irmão, calma que eu vou falar aqui. Capítulo 11, o mesotribulacionismo. Capítulo de número 12, variações do pós-tribulacionismo. Capítulo 13, o argumento do pós-tribulacionismo. Capítulo 14, o arrebatamento nos evangelhos. Capítulo 15, o arrebatamento em 1 de Tessalonicenses 4. Capítulo 16, o arrebatamento em 1 de Tessalonicenses 5. Capítulo de número 17, o arrebatamento em 2 de Tessalonicenses. Capítulo 18, o arrebatamento em 1 de Coríntios. Capítulo 19, o arrebatamento em Apocalipse. E capítulo de número 20, para finalizar, 50 argumentos favoráveis ao pré-tribulacionismo. Por fim, bibliografia. Essa é a linha do livro. O esqueleto, o escopo do livro está aí. Nós vamos trazer agora para você uma informação do prefácio da segunda edição e da primeira edição. Então, no prefácio da primeira edição, é importante dizer que esse livro ele foi escrito logo de início há mais de 20 anos. Mas o mais importante não é o tempo em que ele foi escrito, mas a maneira como ele decorreu durante o período em que ele foi escrito. Meu amigo, mais de 20 edições já foram feitas desde que ele foi escrito. Portanto, a cada ano, uma nova tiragem. Então, dispensa comentário. Essa segunda edição ela surge não só porque, num espaço de 20 anos, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Então, é necessário atualizar algumas coisas. Os pontos teológicos, os pontos doutrinários, ele não vai sofrer. O que vai sofrer são interpretações que podem vir à tona. E isso foi feito. Já na primeira edição, no prefácio da primeira edição, o foco maior do autor aqui foi apresentar ao público a esperança de que a iminente vinda de Cristo é uma realidade. Então, o foco inicial do livro foi esse, tá certo? No capítulo de número 1, vamos falar um pouquinho aqui, não dá para falar tudo do livro, pessoal, mas o capítulo de número 1, que ele vai tratar a promessa da vinda de Cristo, meu amigo, dá uma olhada. Eu deixei aqui para você porque realmente está anotado, inclusive tem algumas coisas que está
colocado aqui, anotado, riscado, enfim. Existe uma pergunta feita no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, 3, diz assim, quando acontecerão essas coisas? Bom, primeira coisa a ser observada, importante aqui, é o autor, quando ele vai escrever esse livro sobre o arrebatamento, ele nos retrata de forma magistral de que este pensamento de quando acontecerá determinada coisa não é de agora. Isso já é lá desde o período de Cristo. Isso já vem desde de sempre, vamos dizer assim. Então, ele vai tratar essa questão da importância do arrebatamento. O capítulo 1, o foco maior é esse. Existem alguns teólogos liberais que fazem uma salada danada em relação a isso, e o Walvoord entra justamente para dissipar isso. Tem uma parte do livro aqui que ele fala o seguinte, o termo arrebatamento vem de arrebatar, usado na tradução de 1 de Tessalonicenses 4,17. Se é um evento literal e futuro, tem grande importância para a esperança da igreja. Meu irmão, vamos fazer uma análise rápida sobre isso, porque é muito importante. Se o arrebatamento não é real, como alguns propõem, qual seria o sentido de, em várias passagens, e principalmente considerando que que a Bíblia é fidedigna e tudo que nela está é real e verdadeiro, levamos em consideração que de 2 de Tessalonicenses 4,17, que fala do arrebatamento, do sair, do tirar da igreja, se isso não fosse real, qual o sentido da nossa esperança? Permanecer aqui? Certamente não. Então, por tudo que nós vamos nos discorrer na Bíblia, no Antigo e no Novo, este capítulo 1, ele é fundamental. Por quê? Porque quando nós o interpretamos de uma maneira qualquer, surgem dois problemas. Primeiro, o problema exegético e segundo, o problema teológico. Então, o capítulo 1, eu sugiro a todos que leiam cuidadosamente o primeiro capítulo, número 1, porque ele vai ser o pilar, ele vai ser o caminho para que você possa chegar no desenvolver do restante do livro. Tá bom? Ele vai mostrar aqui a visão pós-tribulacionista da grande tribulação, vai falar da postura milenista em relação à grande tribulação. Eu vejo o capítulo de número 1, o capítulo primordial para que a gente possa ter sucesso no decorrer do livro. Mais um minutinho só que eu tenho um negócio para você. Então, amados irmãos, aliás, me dá um segundo, deixa eu tomar um pouquinho de água. Porque senão a garganta, as cordas vocais secam, fica difícil de falar. O capítulo de número 2, eu inclusive estou fazendo um trabalho agora, e muitas das coisas do que eu estou usando, certamente eu vou tirar daqui. Por quê? Porque aquilo que eu já vinha falando há um bom tempo, eu encontrei neste livro sobre o arrebatamento. O capítulo número 2, ele vai tratar de algo tão importante, que ele vai falar assim, qual o significado da igreja? Então, ele começa a trazer 3 pontos aqui. A relação com a igreja, a questão da igreja e o arrebatamento da igreja. Pois bem, quando ele fala sobre isso, ele vai trazer o significado de eclesia, tá? O eclésia, né? E ele vai apresentar 4 pontos aqui fantásticos, 4 pontos importantes. Os primeiros 4 pontos, ele vai falar, no primeiro, o que significa eclésia? Uma assembleia de pessoas. Tá? Depois, o segundo ponto, um grupo de cristãos em uma igreja. Aí também tudo bem. Depois, um terceiro ponto, a totalidade de cristãos confessos. Também tudo bem. E o quarto, todos os que foram batizados pelo Espírito Santo. Ok. Esses 4 pontos parecem, assim, distintos. Mas são importantes, por quê? Porque ele vai tratar de algo que muitas teologias por aí têm tratado erroneamente, melhor dizendo, em relação à igreja no Antigo Testamento. Isso é errado. A igreja, ela nasce no coração de Deus, Gênesis 3,15. Ela é estabelecida e edificada em Cristo por uma ação futura em Mateus 16,18. Ela começa a tomar corpo de desenvoltura de nascimento em Atos 2. Acontece que algumas pessoas fazem uma salada danada e complica isso. Existem algumas terminologias hebraicas que vai nos claridenciar melhor essa questão do que seja igreja.
E aí, quando você adquirir o livro, certamente eu sei que você vai encontrar nessas 4 distinções que eu acabo de falar aqui, o sentido de três terminologias hebraicas que vão, quando você lê as escrituras, vão te abrir a mente para entender se aquela proposta está voltada ao primeiro, segundo, ou terceiro ou quarto ato que ele apresenta aqui. Pois bem, quais são essas 3 palavras? A palavra eclesia ou eclésia, ela vem traduzida como congregação. Só que é justamente isso que precisa ser corrigido, que nem sempre ela é uma congregação, ela pode ser um ajuntamento só de pessoas. Nem sempre ela é uma congregação, ela pode ser uma reunião de algumas pessoas. E essa primeira palavra é a palavra moed, que vai aparecer 149 vezes dentro das Escrituras. A segunda palavra é a palavra edat, que vai aparecer 124 vezes nas Escrituras. E por fim, a palavra kahal, que vai aparecer 86 vezes. Tá? Todas as 3 palavras, tá? Quando traduzidas do inglês, isto é importante, do inglês, não do hebraico, correspondem à congregação. Daí, alguns comentaristas trazerem seus comentários mostrando que a congregação, como igreja no Antigo Testamento, o que é veementemente reprovado, teologicamente falando. Pois bem, nós vamos entrar aqui num texto bacana, que você lê, relê, lê de novo, lê mais uma vez e às vezes passa batido. É o caso de Mateus 16, 18, quando Jesus diz assim, ó, edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Olha, a expressão edificarei não significa, e o autor trata isso, estou edificando, como uma ação contínua. Mas é uma ação escatológica, porque edificarei é uma visão futura. Evidentemente que você vai encontrar teólogos que vão entrar em convergências de assuntos. Não foi isso que quis dizer. Enfim, mas escatologicamente falando em relação à igreja, está correto. Está corretíssimo. Teologicamente falando, edificarei é uma ação futura. E quando isso vai acontecer? Agora aqui, prepara, meu irmão. Prepara, porque o livro arrebentou agora. Olha só. Nós estamos, inclusive, nesse período estudando a lição sobre Pentecostes, enfim, a lição do primeiro trimestre de 2021. Acontece que quando você lê determinados textos, você fica meio... Por exemplo, aonde está a promessa? Né? Qual é a promessa? Garantida em Joel. Está no Antigo Testamento. Só que fora o texto de Joel 2, 28 e 29, que fala sobre a descida do Espírito, nós vamos encontrar uma fala de Jesus muito importante, que também é tida como uma promessa, que está em Atos, um próprio livro de Atos, capítulo 1, e o versículo de número 5. Quando eles estão ali conversando, indagando e tal, e Jesus diz assim, ó, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Que dias? Aqui que está. Desta fala de Jesus ao Pentecoste decorre 10 dias. São 10 dias, não muito pouco desses dias. Então, era para aquele período que Jesus mostrou. Já lhes garantiu que em 10 dias, claro, que Jesus não falou os 10 dias, mas não muito tempo depois destes dias, aludindo aos 10 dias futuros, aconteceria isso, como aconteceu. Fora toda a complexidade da festa do Pentecoste, que corrobora com essa passagem, existe aqui algo que é só de forma espiritual que você vai conseguir pegar. Algum tempo atrás, conversando com o reverendo Renato Cunha, editor da Editora Carisma, diretor da Editora Carisma, ele me falou algo que ficou marcado no meu coração quando ele disse o seguinte: Temer, há todos esses anos estudando, lendo, falando sobre essa linha de Pentecostes, essa visão pentecostal tão necessária, eu cheguei à seguinte conclusão.
e que agora eu também pactuo com ele. Existem muitas coisas que está além de nós descobrirmos agora. Tem muita coisa além que só a história e homens do passado e tal vão poder nos dizer ainda mais à frente. Porque tem muita coisa obscurecida. Quando nós lemos determinados trechos, pode parecer confuso. Mas preste atenção. Em Atos 2, nós vemos ali a questão da glossolalia ou da xenolalia, muito mais voltado a palavras de etnias, ou seja, dialetos falados por aquelas pessoas que estavam com a descida, né, do Espírito Santo. Acontece que lá no mesmo livro de Atos, no capítulo de número 11 e o versículo de número 15, Pedro, quando ele está ali falando sobre o batismo ali na casa de Cornélio e tal, ele traz a seguinte informação e que lida com a direção do Espírito. Você começa a ver coisas que estão guardadas e que sutilmente o Espírito Santo vai nos revelando. Preste atenção. Capítulo 11, versículo 15. Olha só, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, os que estavam na casa de Cornélio. Como comparativo, também sobre nós quem? Os apóstolos, tá? Ao princípio. Que princípio? Quando foi que teve o princípio? Quando foi que começou a acontecer? Em Atos 2. Ou seja, quando caiu do Espírito Santo, desce sobre aquele povo na casa de Cornélio, a ação ali não foi separada, foi idêntica à que aconteceu em Atos 2. Portanto, Atos 2, na descida do Espírito Santo, não rebeconta xaramão Twitter rebecanavassai. Rebecantoramai. Ali, oh, aleluia! Meu irmão, eu estou falando, mas eu estou sentindo o calor do Espírito no meu corpo físico aqui. Estou falando do dia 16, do dia 6 de fevereiro de 2021. Eu estou sentindo um calor aqui, a ação do Espírito Santo. O que mostra que a xenolalia acontecida em Atos 2 também foi glossolalia em Atos 2. É que Atos 2 vai se preocupar em relatar somente a questão da xenolaria ou da parte dos dialetos falados ali, das etnias faladas. Enquanto Pedro nos traz esta revelação em Atos 11 mostrando igual, porque o texto vai falar assim, no princípio, como ele coloca o comparativo de ocorrência. Então, isto é fenomenal. E o autor vai tratar isso na página de número 32. Olha, eu poderia aqui ir muito a fundo, mas não dá. Tem uma parte, eu vou um pouco mais à frente, porque senão nós não vamos conseguir dar sequência. Me dá um segundo. Obrigado por esse segundinho que eu te pedi aí. Nossa, já tá, se eu fico no calor do espírito, aí já viu. Veja só, um dos capítulos que eu quero te chamar para ler, que foi o que me chamou a atenção, capítulo de número 9, que ele vai tratar o contraste entre o arrebatamento e a segunda vida, que tem gente que faz uma salada total. Meu irmão, é primordial. Por quê? Porque ele apresenta aqui tópico A e B. Então, no tópico A, ele vai falar sobre os eventos do arrebatamento. Já no tópico B, ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. Então, isto é fantástico, porque ele coloca pontos que te fazem realmente ver e perceber, né, a questão são dois eventos distintos. E ele vai tratar aqui com 2000 anos de diferença. E agora, eu fiz até uma observação muito importante aqui, que o arrebatamento tem a ver com o estabelecimento do reino milenar, ok? O arrebatamento, ele tem a ver com o reino milenar, tá? É para que se cumprir a vontade de Deus, o Pai, que Cristo volta e reina na Terra, mostrando para tudo que o homem perdeu ao desobedecer no Éden, que é físico, que é aqui na Terra. Então, o milênio, na verdade, é mostrar, né, para o povo, para
os seguidores do Senhor Jesus o que foi perdido no Éden e que foi resgatado por Cristo. Então, o capítulo de número 9 é fenomenal. Fenomenal. Você leia, tá? Porque realmente tem muita coisa. Fora isso, tem uma parte também que eu separei aqui. Ah, tá. Olha só. Mateus 25, 13, que é sobre o arrebatamento parcial. Que capítulo 10 ele vai tratar isso. E eu peguei alguns textos, mas o capítulo 10 específico, o texto de Mateus 25, porque eu tenho um livro que eu falo sobre a igreja, as 10 virgens e tal, e, pô, caramba, meu, esse camarada me deixou aqui emocionado. Veja, primeiro que Jesus não é polígamo. Eu fico indignado quando alguém associa igreja, as 10 virgens à igreja, falando que 5 são prudentes, 5 não são prudentes e tal. Isso não tem nada a ver. Será que Jesus ia errar? Ele vai vir desde da segunda metade do capítulo 23 de São Mateus até o 28, falando para a nação de Israel, e de repente ele chega aqui e fala, errei. Isso aqui, Mateus 25, do 1 ao 13, é para a igreja? Pelo amor de Deus, não tem sentido. Não é? Então, isso tudo é para a igreja, para Israel, perdão. Porém, o autor, ele vai apresentar pontos de vista, e aqui ele vai trabalhar com a Ironside, ele vai trabalhar aqui com o próprio Schaeffer, mostrando as suas visões e mostrando qual é o sentido, né? A falha do arrebatamento parcial. Eu, particularmente, não consigo ver, mostrando que uma parte vai, outra parte vem. Tomar passagens isoladas como um todo, quando na verdade ela não pode ser um todo. Então, meus irmãos, eu poderia falar muito mais coisa, porque eu estou comendo o livro, mas eu quero deixar aqui para você esta dica. São 26 minutos aí de live só sobre o livro, O Arrebatamento, mas eu espero que você tenha gostado. Aqui no canal Pentecostais Arminianos é assim, quando a gente pega, esmiuça, vai a fundo, traz o que é conceito, enfim. Adquira o livro, logo depois nós vamos encontrar na descrição, nós vamos estar aí com o link da editora Carisma. Por enquanto, eu não tenho o link do trabalho aqui, eu estou formatando alguma coisa com o reverendo Renato Cunha, para que a gente possa também distribuir aqui, mas, por enquanto, eu vou colocar o link da editora Carisma, você entra lá, compra, vai ser bacana. Por quê? Porque assim você vai adquirir essa aula, não perca tempo. Também tem os seus distribuidores aí no Brasil inteiro que você pode comprar. Claro que quando eu estiver vendendo, eu quero que você compre comigo, não é certo? Mas, enquanto isso, não se prenda ao Pastor Temi. Por favor, adquira. O Brasil inteiro está recebendo essa obra já, tá? Segunda-feira já está em grandes lugares, grandes distribuidores, não só aqui da cidade de São Paulo, mas todo o Brasil. Então, pode entrar, pegue pelo link, mas adquira, tá bom? Fique com Deus, ósculo santo, e até a próxima. E, a próxima é essa aqui. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. Ósculo santo. Fui.